Bom dia a todos os nossos irmãos, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. E mais alguns, creio que a grande maioria aqui, somos da Primeira Igreja Batista em Santa Fé do Sul, mas estamos jogando o link na rede, ou seja, qualquer pessoa, qualquer irmão pode, junto conosco, estudar a Palavra de Deus. Então eu vou orar. Não sei se a Silvia vai querer cantar depois. Se ela quiser cantar aqui para vocês, ela canta. E enquanto isso, se você quiser mandar o link desse estudo, a gente só vai estudar a Bíblia, só vai meditar um pouco num texto, tá bom? E depois vamos orar. Se houver alguma observação que você tenha que fazer, você pode fazer das duas formas. Ou você manda lá, agora eu consegui ver aqui a lateral do Facebook. Então você pode mandar teu recado aí pelo Face, que eu vou assistir aqui, mas só se você estiver na página da igreja, não fazer igual aquela vez, né, da nossa gincana. Se você entrar na sala de vídeo de algum irmão ou pessoa que abrir, aí eu não vou conseguir ver sua mensagem, só se você estiver diretamente na página da igreja. Aí você pode mandar o recado que eu ouço aqui, tá? Ou então manda no WhatsApp da Silvia, que a Silvia está ali, ela dá uma olhadinha, se você tiver algum recado, a gente bate o papo aqui. Queria meditar com você, queria orar com você, queria que essa manhã de domingo fosse mais um momento que a gente pode juntos entrar na sala do trono de estudo de Deus, né? Eu não gosto de usar essa expressão de entrar na presença de Deus, porque a Bíblia diz que a gente não consegue se ausentar dela. A gente não consegue sair, a gente não consegue se esconder de Deus. Mas às vezes a gente quer estar diante de Deus para estudá-lo, para meditá-lo, para contemplá-lo melhor. A gente não quer ficar só no ambiente, a gente quer chegar lá e quase que sentar no colo, né? E eu queria fazer isso com você, tá bom? Obrigado, queridos. Obrigado que estão entrando aí, estão mandando um abraço. Eu não vou responder vocês, senão não dá para continuar o vídeo, mas a todos que estão mandando um abraço aí, Deus abençoe. Estamos juntos aqui, tá? Vamos orar para a gente depois ter um texto bíblico? Vamos? Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela vida. Pai, nós te rendemos graças, porque estamos aqui vivendo este tempo diferente. Tempos, por exemplo, nesses últimos dias, ó Deus, de muitas dificuldades, lutas, enfermidades, de muitas coisas que nós não podemos ser ou fazer, ou coisa parecida. Dias difíceis de alguma forma. Mas eu te agradeço também porque são dias diferentes, e dias que temos oportunidades enormes. Ao mesmo tempo não podemos nos ver, mas podemos nos estender a tantas outras pessoas que não faríamos de outra forma. Podemos alcançar pessoas em qualquer parte do mundo, através da tecnologia, através da inteligência que o Senhor nos deu, da forma que o Senhor nos deu. E aqui estamos hoje, Pai. E por isso queremos meditar na Tua Palavra, queremos alguns momentos que o Senhor nos inspire o coração e que o Senhor nos fale, em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor se manifeste a nós de uma forma linda e graciosa. Obrigado por esses irmãos, amigos, conhecidos e talvez até desconhecidos que nos acompanham agora. Eu quero pedir que o Senhor os abençoe, cada um nas suas lutas, cada um nas suas dificuldades, cada um nos seus temores, cada um nas suas batalhas. Dá-nos graça, Senhor, e dá-nos agora suficientemente sabedoria do Senhor para sabermos como nos comportar. Muito obrigado. Inspira, não a Tua palavra, mas agora os nossos olhos, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que possamos abrir a Tua palavra, ler, entender, compreender, aceitar e principalmente, Deus, obedecer e cumprir. Nos ajuda.
Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Enquanto isso, eu queria meditar com você. Abra a tua Bíblia comigo, que eu escolhi ontem, eu escolhi um texto do 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Se você não tem, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com você. Aprendi esse trem aqui, que é legal. Então, vamos ver. Quer ver? Aqui. Acho que é aqui. Vamos ver. Não. É aqui mesmo. Aí eu vou abrir a Bíblia aqui com você. E aí fica mais fácil para você ler, né? Aqui. Aí. 1 Samuel capítulo 30. Por que eu quero meditar isso com você? Pelos tempos que estamos vivendo, mas principalmente depois desses tempos que nós estamos vivendo. Ou seja, nós estamos passando em tempos de batalha espiritual, em tempos de guerra, em tempos difíceis, é verdade. Mas a grande pergunta é o que Deus quer de nós e como é que a gente vai virar a página, né? Como é que a gente vai virar a página? Essa semana, pelo menos 2 palavras irmãos me deram, dizendo, olha, pastor, Deus está mostrando que nós teremos grandes desafios, que Deus está preparando grandes desafios para nós, que Deus está abrindo algumas oportunidades para nós. A grande pergunta é, nós estamos preparados para isso, né? Nós estamos realmente preparados para os desafios que Deus tem para nós? Ou a gente vai ficar aqui amoitado, parando, vendo o que está acontecendo e não sabe o que está acontecendo? Eu quero meditar com você. Esse texto é um texto interessante do Velho Testamento, que eu já preguei algumas vezes nele, mas tem alguns posicionamentos que eu gosto muito. 1 Samuel capítulo 30, se você lembrar, um pouco antes, Samuel, ou melhor, Davi estava fugindo ainda de Saul, e ele, instantes antes desse que nós vamos ler aqui, ele se uniu a outros reis para guerrear com esses outros reis que outrora eram inimigos, mas como Davi era um fugitivo, ele estava se virando, estava fazendo o que dava. Então ele e os seus soldados, o pessoal que fugiu para o deserto e estava junto com Davi, ele e os seus soldados se uniram a outros exércitos e estavam fazendo outras guerras que não eram propriamente guerras do seu povo, que não eram guerras próprias para o seu país. Ele estava se misturando a outros. Mas aí o pessoal lá reuniu e falou assim, não, Davi, a gente não quer você aqui não, pode ser que você vire a casar com a hora, vai embora. E ele foi embora. Aí aconteceu o que nós vamos ler agora, tá bom? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 23, depois meditar algumas coisas rapidinho com você. Diz assim, olha, sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas estavam invadindo o sul e tinham ferido a cidade de Ziclag e tinham queimado fogo aquela cidade. Tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém, porém, mataram. Somente levaram consigo e foram ao seu caminho embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais forças para chorar. Olha o versículo 4, que forte, né? Até que não houvesse mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas.
Ainoã e Abigail. E Davi se angustiou muito. Versículo 6, preste atenção. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a tropa, vou alcançá-los. E disse-lhe: pegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam e se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam e ficaram atrás. Perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram porque não conseguiram, de tão cansados, atravessar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água e ele bebeu. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de uvas passas, e comeu. E voltando-lhe o seu espírito, porque havia 3 noites e 3 dias que não comia nada, nem bebia nada. Então Davi disse: quem é você? De onde você é? E o moço egípcio disse: eu sou um homem amalequita, eu sou servo de um homem amalequita. Meu senhor me deixou porque eu adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o lado de Judá, o lado sul de Calebe, e pusemos fogo na cidade de Ziglag. Então Davi disse: você poderia, de certo, nos guiar até essa tropa? E ele disse: por Deus, me jure que não vai me matar, nem vai me entregar na mão do meu senhor. E descendo te guiarei até essa tropa. E o guiou, e estavam espalhados por toda a face da terra, comendo, bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Versículo 17 diz: e feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montando os camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, e também as 2 mulheres de Davi. Ninguém faltou, desde o menor até o maior, e todos os filhos e filhas, e todo o despojo, até quanto tinham tomado, Davi ordenou trazer tudo. Também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, e levaram-nos adiante do gado, e diziam: esse é o despojo de Davi. Chegando Davi até os 200 homens que estavam cansados e não puderam seguir junto com Davi, e ficaram ali do lado do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com eles vinham. E chegando-se Davi com o povo, os saudou. Então os homens maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que vocês não foram conosco, não vamos dar o despojo que libertamos para vocês. Cada um pega sua mulher e os seus filhos e vai embora. Versículo 23, Davi respondeu: não fareis assim, meus irmãos, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa contra nós vinha nas suas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte daqueles que pelejaram? E também qual será a parte daqueles que ficaram com a bagagem? Igualmente serão repartidos. E assim foi, desde aquele dia em diante, por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Bom, muito bem. Vamos voltar aqui. Esse é o texto bíblico que eu li com vocês. Espero que você tenha, de alguma forma, entendido, né? Compreendido. E só o texto já valeu a pena, é muito bonito. Só o texto já
se a gente ler, entender e procurar compreender, é maravilhoso. Mas eu quero meditar um pouco com você. Por que eu resolvi estudar esse texto? Porque ele me fala de algumas coisas que nós estamos passando. Primeiro, perdas. Davi estava numa batalha, e é verdade, nós não estamos mais, nós não sabemos, graças a Deus, né? Nós não sabemos mais o que é guerra, não vamos para uma guerra, para uma batalha dessas que Davi estava. Mas todo dia a gente está enfrentando algum tipo de batalha, algum tipo de guerra. E nesses últimos meses estamos enfrentando uma batalha contra um inimigo que a gente sequer consegue ver, um vírus. E essa batalha tem feito coisas interessantes, tem ceifado vidas, muitas morreram, outros adoeceram, tem destruído famílias, tem destruído a economia, ou pelo menos atrapalhado muito a economia de vários países, de várias nações, tem colocado em risco, e muita gente perdeu com isso, perdeu trabalho, alguns perderam negócios, gente que tinha negócios, gente que tinha o seu comércio, lutava para sobreviver, e perdeu porque não consegue mais, do jeito que está, sobreviver e continuar. Relacionamentos. A gente ouviu falar de muito casamento que se rompeu, de brigas, de desentendimentos e coisa parecida. Igreja. Nós não podemos dizer que fechamos igrejas, mas os nossos templos, nós não podemos estar reunidos, a gente perdeu a oportunidade de ter comunhão uns com os outros, pelo menos a comunhão próxima, né? De estar tete a tete, de abraçar, de beijar, de ver os irmãos, de cumprimentar, se reunir na célula, de colocar a mão na cabeça do irmão, ou então dar um abraço no irmão quando ele está ferido, está entristecido. Tudo isso, de alguma forma, nós perdemos. Eu diria que nos foi levado dessa batalha. Eu diria que o inimigo veio e levou embora. Levou embora a esperança de muita gente. E, infelizmente, a gente tem lido em pesquisas apenas, né? A gente sabe que alguns irmãos em casa têm lido a palavra de Deus, têm orado. Mas a grande maioria daqueles que nós chamávamos de irmãos, de cristãos, as pesquisas estão dizendo que eles pararam de ver as lives, pararam de assistir os cultos online, pararam de ler a Bíblia. Em outras palavras, nós perdemos até a comunhão e, quem sabe, perdemos até a presença permanente desses irmãos em Cristo. A gente não sabe. O fato é que a gente não está vendo, o fato é que tem muita gente que está distante. Nós perdemos liberdades que tínhamos de estar louvando juntos, cantando juntos, evangelizando do jeito que evangelizávamos. E uma das coisas mais difíceis ultimamente é saber se a igreja está evangelizando ou não, porque como igreja, juntos, nós não estamos. Eu espero que os irmãos estejam falando com seus vizinhos, com seus amigos, falando de Jesus para eles, orando com eles, explicando para eles que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por eles. Mas a gente não tem visto isso, não podemos ver isso. São algumas perdas que nós tivemos. Pelo menos algumas podemos dizer temporárias. Espero. São perdas que... Você viu aqui o que aconteceu no texto bíblico? Davi tinha saído com o seu exército e quando ele volta para a cidade onde morava, o inimigo tinha passado lá, tinha levado as esposas, os filhos, os bens e queimado a cidade. E eles perderam. O texto bíblico diz que eles perderam tudo que eles mais amavam. Eles perderam as famílias, eles perderam as coisas, eles perderam a casa porque queimou, pegou fogo. Eles perderam.
É o que eu estou dizendo para você aqui, que nós perdemos muita coisa nesses dias. Eu não sei da onde, eu não sei quem, eu não sei o que dizer, qual foi o inimigo, mas de alguma forma nos foi levado muito daquilo que nós tínhamos, muito daquilo que nós éramos. E nós não temos mais essas oportunidades, não temos mais essas alegrias. Eu posso citar como assim, exemplo só, né? João 10:10, é como o ladrão que veio e roubou. É como um ladrão que veio de noite e levou de nós aquilo que nós tínhamos ou achávamos que tínhamos, em alguns sentidos. Pois é isso que aconteceu. Pior de tudo, diz o versículo 4, que eu li com ênfase aqui para você, e eu vou ler outra vez, diz que então Davi e todos que estavam com ele ergueram a sua voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. O pior de tudo é que essas perdas trazem sentimentos, emoções, tristezas, angústias profundas. Não são poucos os casos de pessoas que nós temos encontrado que estão quase igual o exército de Davi. Já não tem mais força nem para chorar. De tanto que reclamou, de tanto que murmurou, de tanto que perdeu, de tanto que lastimou. Sentou, chorou e chorou e chorou. E tem gente que está numa angústia profunda, está numa tristeza terrível, está num desânimo, sabe? Aquilo que, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei por que eu vou fazer, eu não sei para que eu vou fazer. Eu estou sem vontade, eu estou sem alegria, quando muito estou indo trabalhar porque eu tenho que trabalhar, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Mas sabe aquela alegria, aquela vitalidade? Muita gente perdeu. É tão terrível isso que nós estamos vivendo, porque a gente agora tem que se esconder para dentro de casa. Eu estava, até os comerciais são lindos. Ontem eu estava vendo um comercial na televisão, lindos assim, a mensagem, consegue meditar, né? Ontem eu estava vendo um comercial de uma empresa de saúde, e a primeira coisa é assim, uma mãe chegando em casa e a filha, a criança, vindo correndo para abraçar a mãe. E aí o comercial diz, quem diria que um dia quando que a gente ia imaginar que um dia a gente ia dizer que o colo de mãe não é um lugar seguro para o filho? E fiquei pensando, já pensou? A gente está impedindo as crianças de abraçar, de brincar, de ver os amigos. Os nossos idosos estão trancados em casa como se fossem criminosos que não podem sair, não podem ver, não podem sequer ser visitados. Gente, eu não estou dizendo que isso não deva acontecer, eu só estou dizendo que as circunstâncias fez com que isso estivesse acontecendo. Olha as perdas que nós temos. Uma das coisas que eu mais gosto da vida é abraçar. E tirando a minha esposa e meu filho e alguns parentes que estão mais próximos, que de vez em quando a gente ousa abraçar, mas a gente nem sabe mais como é que abraça. A gente tem uma vontade enorme, nós perdemos isso. Outra coisa linda que nós perdemos, a gente sai na rua agora e não consegue mais enxergar as faces, só máscaras. Não dá para dar sorriso. A gente gostaria de olhar as pessoas e falar, puxa, olha lá, tá feliz por me ver. Agora pelo menos dá para disfarçar bem, né? Que tá todo mundo atrás de máscaras, escondidos. Olha, irmãos, não me interpretem mal, mas para mim, no meu coração, isso é diabólico. Eu não estou dizendo que é errado, não estou dizendo, porque hoje é necessário por causa do que estamos passando. Mas eu só estou dizendo que é uma batalha, é um inimigo. Como nos dias de Davi. E isso está nos tirando as melhores, mais simples e gratuitas alegrias que nós tínhamos. Que é do abraço, que é do sorriso, que é do beijo.
Tem que rasgar a página da Bíblia, Romanos 16, que Paulo diz saúda, ou não, 1 Coríntios 16, diz saúda os irmãos com ósculo santo. Não pode mais nem abraçar, quanto menos beijar. Já pensou quantas coisas nós perdemos nessa batalha, queridos? Quanta tristeza e quanta angústia que nós estamos sentindo. Você concorda comigo? Eu não sei se você está pensando como eu estou pensando. Eu vejo assim. Eu não vou dizer que nós estamos longe, que Deus não está vendo, que não tem bênçãos. Temos bênçãos, sim. Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus está conosco. Mas é como nós estivéssemos nessa batalha e nessa guerra e perdemos muito. Pior de tudo é que no meio dessa batalha, diz o versículo 4, que eles choram, e aí o versículo 6 diz que Davi se angustiou, ficou muito angustiado. Pior do que a angústia, ou seja, a depressão, a tristeza do líder, do grande guerreiro, do general que sabia tudo e vencia todas as batalhas e destruía todos os inimigos. Davi era assim para eles. E agora Davi está angustiado, profundamente angustiado. Mas pior do que isso, vem a frase seguinte, diz assim, todos os que estavam com ele também estavam angustiados. E diziam, e o povo queria apedrejar Davi. Incrível que Davi, para eles, era o líder, era o general, era o escolhido do Senhor, era o grande guerreiro, era quase que se fosse um herói. Mas agora eles estão tão angustiados, tão tristes, eles estão cegos pela tristeza e talvez pelo ódio, pelo rancor, pela ira, que aquele que lhes era amado no coração agora passa a lhes ser odiado. Que alguém tem que ser culpado. E quem é o culpado? Davi. Alguém tem que ser culpado. E eles olham então e falam, é o Davi, é o nosso rei, é o nosso general. Ele que levou a gente, ele que deu trabalho para a gente, ele que levou a gente para batalhar em outro lugar, ele. O fato, só aqui, o fato que eu acho interessante é que eles amavam Davi. Mas os sentimentos nos sequestram. Há muito tempo atrás eu dava palestras, na época que o pessoal gostava de me ouvir, né? Eu dava palestras com aquele livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E essa foi uma época que foi despertada para as emoções. Isso foi uma época que os sentimentos foram muito estudados. Eu achei interessante. Ele tem um capítulo que fala sobre o sequestro das emoções. E é verdade. A justiça reconhece isso, a saúde reconhece isso. É por isso que existem os crimes passionais. O que são crimes passionais? É o crime que a pessoa foi sequestrada pela paixão. Ou ele estava com muita alegria, ou ele estava com muita raiva, ele estava com muito ciúme, que o sentimento dele cegou ele. Assim, mas eu amo tanto, e ela me deixou, e eu matei ela. Pois é, deixa de ser lógico, deixa de ser coerente, se torna algo passional. Aqui estava acontecendo a mesma coisa. Às vezes os nossos sentimentos nos sequestram, às vezes as nossas emoções fazem com que a gente perca a razão, a noção das coisas. Às vezes a nossa tristeza é tão grande que eu só vejo a tristeza, eu não vejo mais bênção, eu não vejo mais alegria, eu não vejo mais Deus, eu não vejo mais nada. Eu só vejo que está aqui, eu estou sentindo isso. Por isso que lá em Jeremias 17, versículo 9, esses dias a Luana fez aquele Chaves da Vida que os jovens estão fazendo, né? Eu achei muito bonito. E
E houve a meditação nesse texto que diz: maldito aquele que confia no coração, enganoso é o coração, mais perversamente corrupto do que todas as outras coisas. E o que o profeta está dizendo é: maldito aquele que confia nas suas emoções, porque as nossas emoções nos enganam. Eu fui despertado para isso antes de ser pastor. Eu tenho um livrinho pequenininho ali na minha biblioteca, chamado Jovem Pastor, John B. Wilder. E tem um capítulo que ele fala sobre as emoções. E ele diz isso: cuidado, pastor, com as emoções. Cuidado com os sentimentos. Cuidado quando você está muito triste, você não vê as coisas bem. E quando você está muito feliz, você também não enxerga as coisas bem. Quando você está muito feliz, é tanta alegria que você só vê alegria que você não consegue ver o sofrimento de quem está ao seu redor. Você não consegue ver as coisas erradas, você está tão eufórico, você bebe umas e, né, enche a cara. É o que acontece com o bêbado. E aí ele paga a bebida para todo mundo, ele é o bonzão para todo mundo. Pois é, foi sequestrado. Nesse caso não foi pelas emoções, foi pela bebida. Efésios 5,18 diz isso. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Ou seja, você perde a noção, perde o controle. É o contrário do fruto do Espírito. O Espírito Santo nos dá domínio próprio. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Aqueles homens ficaram tão tristes, angustiados, que queriam matar Davi. Que situação! Tristeza. Aí vem uma tristeza e uma depressão que toma conta dos sentimentos e perde a razão e até fere aquele que ama. E aí a gente se pergunta o que a gente pode fazer numa hora dessa. E aí vem a virada, ainda no versículo 6. Versículo 6, o finalzinho do versículo 6, para mim é o ponto alto desse texto. A última sentença do versículo 6 diz: mas Davi fortaleceu-se no Senhor. Enquanto os outros estavam muito angustiados e queriam matar o chefe, ele diz: mas, ou seja, Davi não foi na mesma direção deles. Davi não fez igual a eles. Contrariamente, Davi buscou a Deus. E esse é o grande segredo. É buscar aquele que sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2,4. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Davi buscou a Deus. Como que Davi fez? Olha, o versículo 7, ele chamou o sacerdote. E ele falou para o sacerdote Abiatar: olha, traz aqui as coisas que a gente usa aqui para buscar Deus. Naquela época eles tinham o jeito de buscar Deus. Traz lá. E trouxeram para Davi. Davi, então, do seu jeito, junto com os homens de Deus lá, versículo 8 diz: consultou ao Senhor. Versículo 8. Davi não foi motivado pelos seus sentimentos, pela sua raiva. Davi não foi motivado pela tristeza e angústia dos seus amigos. Davi ficou triste, Davi estava angustiado, mas Davi fortaleceu-se no Senhor. E a primeira coisa que ele fez foi: vou perguntar para Deus. Vou conversar com Deus. Ele era rei, não, minto, ele não era rei ainda nessa época. Mas ele era o general, ele era o líder, ele era o herói. Ele já tinha matado gigantes, destruído outros exércitos. Mas diante de inimigos que nos assolam, nos deprimem, nos angustiam e nos colocam às vezes de joelhos, não adianta a gente tentar dizer que é forte. Não adianta a gente tentar dizer que pode. Não adianta eu sou o herói, eu consigo. Davi disse: não.
Deus, o que Deus tem para falar para mim? Qual é a orientação do Senhor? Aí é dobrar os joelhos, orar. Eu fico muito preocupado quando a gente está passando por algum problema e eu estou há dias pensando numa dificuldade, eu estou quebrando a cabeça com alguma coisa, eu sei que eu poderia fazer algumas coisas, mas tem consequências fazer essas algumas coisas, e eu estou lá pensando, orando, aí de repente alguém pergunta, o que está acontecendo? Eu falei, é tal coisa, tal coisa. Fácil, pastor, só faz isso aí, ó. Engraçado. Tem gente que tem respostas na ponta da língua. Tem gente que acha que sabe todas as coisas, que já passou por tudo. Eu detesto gente assim. Que não consegue ouvir, que não consegue parar, que não consegue atentar, que não consegue... Olha, eu já passei e enfrentei e venci. Mas vamos pensar melhor. Pode ser que com você não seja a mesma coisa, pode ser que o meu remédio não sirva para você, pode ser que as minhas decisões não sejam as mesmas que as suas, pode ser que a minha realidade não seja a sua, e pode ser que a vontade de Deus hoje seja diferente. Você já parou para pensar nisso? Não tem tempo para orar, não tem tempo para questionar, não tem tempo para, amadurecer a ideia. Não, já sabe. Ai, como é terrível. Davi era um guerreiro e no meio da batalha, lá no meio ele tem que saber, tem que decidir. Mas aqui, antes de entrar numa batalha, ele buscava o Senhor. Ele buscava a orientação de Deus. Davi, muito angustiado, perseguido e humilhado e até mal entendido pelos seus, Davi consultou o Senhor. Ele perguntou, Deus, e aí, o que eu faço? Eu vou atrás deles ou não? Porque se eu sou apenas motivado pela emoção, eu posso ir atrás deles e tomar uma surra. Além de eles levarem minha esposa e meus filhos, eles podem matar minha vida. Pode acabar com tudo. Eu desisto, fico em casa. Se o senhor mandar e disser, não, vou recomeçar, um novo começo para você. Mas Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E é interessante que versículo 8, Deus disse, pode se vestir, pode se arrumar, pode ir atrás. Porque eu vou... Olha que lindo o versículo 8, ele fala assim, quer ver? Deixa eu só ler na minha versão como está. Porque certamente você vai alcançá-los e libertará todos os cativos. Deus dizendo, pode beber. Eu vou dar vitória para você. Uau! É aquele bando de gente deprimida, angustiada, agressiva. Davi fala, pessoal, acabou, chorou, beleza, gritou, xingou, agora levanta, Deus está mandando a gente ir lá pegar o que é nosso de volta. Ei. Há muitos anos atrás eu preguei essa mensagem. E uma pessoa muito querida na igreja estava perdendo seus familiares para as drogas. E eu lembro que depois que eu preguei essa mensagem, essa pessoa veio, conversou comigo, chorou comigo, disse, pastor, eu acredito, eu creio, Deus vai me dar de volta aquilo que é meu. Deus vai trazer de volta aquilo que o inimigo tinha roubado. Deus é mais. 1 João, capítulo 3, versículo 8, eu queria ler só com você, porque eu acho que essa é uma promessa que a gente tem que ter para nós. 1 João, capítulo 3. É difícil de abrir aqui, mas eu vou conseguir. Com medo de bater aqui no computador, mas vai dar certo. 1 João, capítulo 3, versículo 8.
Olha que bonito, diz assim. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui a palavra do diabo é o adversário, o destruidor. E Jesus veio destruir a destruição do meu inimigo. A obra de Jesus na cruz foi destruir a destruição que ele fez na minha vida. O pecado acabou comigo. O pecado destruiu a minha vida. Mas Jesus veio destruir a destruição de Satanás. Jesus veio refazer aquilo que Deus tinha abençoado. Acho bonita essa palavra de Neemias. Deus é aquele que transforma maldição em bênção. E Davi consultou a Deus, dizendo assim, Deus, o que eu vou fazer? Deus disse, pode ir. E a Bíblia diz que Davi, versículo 11 em diante, melhor, versículo 9 já, partiu, foi embora. Pegou 600 homens e falou, vamos embora, vamos atrás. No meio do caminho, eles estavam vindo de outras guerras, né? 600 homens, e 200 não conseguiram nem atravessar o riacho. Estavam muito exaustos. Davi falou, fica aí, pode ficar. Esse texto não está no nosso estudo agora, mas me ensina muito sobre limites. Eu tenho que enfrentar batalhas, mas eu tenho os meus limites humanos. Davi olhou para aqueles 200 e falou, rapaz, vocês não estão conseguindo nem atravessar o rio, como é que vocês querem ir para a batalha? Nós temos os nossos limites e temos que reconhecer nossos limites humanos. Olha, até aqui eu consigo, daqui para cá eu não consigo mais, até aqui dá, depois disso não dá mais. Limites. Bom, mas não está no nosso tempo, correu, então deixa eu ir para o meu finalmente aqui. Mas Davi deixa os 200 e pega os 400 e fala, vamos embora, vamos. E foram. E o que acontece? A Bíblia diz interessante, né, que no meio do caminho Davi encontra um egípcio, doente lá, acabado, quase morto. Era um inimigo. E ele mesmo diz, olha, nós fomos para tal lugar, depois nós fomos lá naquela cidade lá e tocamos fogo na cidade. A cidade de Davi. E ele tinha sido abandonado no meio do caminho. Davi manda dar água, dar comida, dá uva passa pro cara. Olha que coisa. Ele estava 3 dias sem comer e sem beber. E Davi faz uma coisa que acho incrível e maravilhosa. Há muitos anos atrás eu aprendi com o Garfield. Lembra dele? Aquele gato maravilhoso. Uma placa assim do Garfield dizendo assim: melhor forma de você vencer o inimigo é fazê-lo amigo. Pois é, Davi fez isso. Davi pegou o inimigo, deu comida para ele, deu água para ele, e aquele cara que antes era inimigo, agora se tornou amigo, se tornou aliado. Davi fez isso. Falou assim, ó, tá aqui. E aí, vamos lá, você me leva? Levo. Se o senhor prometer que não vai me matar e nem vai me entregar pro meu ex-patrão, aí falou, bora. E o cara levou eles. E quando chegou, a Bíblia diz, versículo 16, eles estavam festejando. Madrugada, estavam rolando a maior festa. Por quê? Porque eles tinham conquistado um monte de coisa, né? Eles estavam felizes da vida. E olha só o versículo 17, querido. Eu estou quase chegando no meu finalmente. Mas o versículo 17 diz assim: Davi os atacou, lutou contra eles do crepúsculo da tarde, não, do crepúsculo, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Mais ou menos dizendo assim, Davi lutou das 6 da tarde às 6 da tarde. É verdade, Deus disse, vai lá que eu vou te dar a vitória.
Mas para conquistar aquilo que o inimigo não está roubando, significa que a luta vai ser feia, queridos. Não é assim de mão beijada. Eles lutaram a noite inteira, a madrugada inteira, a manhã inteira e a tarde inteira. E não tinha tempo para intervalo. Não tinha pausa. O pessoal dá meia hora aí para a gente... Não tá. Era uma batalha, era uma guerra. E foi das 6 às 6. A noite inteira, a madrugada inteira, uma luta de espada para cá, espada para lá. 400 homens contra o outro exército que eu não sei, o texto não fala qual tamanho que era, mas não era tão pequeno assim para ter conquistado uma cidade toda. E o que isso me dá a entender, isso que me dá a minha lição, é que às vezes a gente acredita Deus prometeu que vai me dar a vitória. Ai, beleza, então eu vou ficar aqui sentado cantando, glória a Deus, Ele vai me dar a vitória. Aleluia, Deus vai me dar a vitória. Tem luta. Você quer vitória? Tem luta. Tem que batalhar, tem que molhar os pés, tem que atravessar um ribeiro, tem que ter forças para caminhar até o inimigo, tem que ter forças para guerrear com o inimigo toda a noite. É por isso que para mim, eu disse, o textual para mim, o top desse texto aqui é Davi fortaleceu-se. Como que Davi teve forças no Senhor? Eu tenho certeza que ele comeu, bebeu, dormiu, descansou o que era preciso, mas era Deus que lhe dava forças maravilhosas. Eu queria que você entendesse isso. Tem muitas coisas que Satanás está nos roubando. A minha pergunta é, você vai querer de volta ou não? Você vai conquistar aquilo que Satanás roubou de você ou não? A alegria do casamento. Ah, amém, Deus quer abençoar teu casamento. Pois é, mas você tem batalhado? Você tem lutado? Ou você acha que vai ser assim, eu vou dobrar o joelho, eu vou orar e no outro dia seguinte a esposa vai estar maravilhosa, o marido vai estar excelente. A conquista da conversa perdida com os filhos, do relacionamento. Você perdeu. Mas e aí? Basta ir num culto da noite, uma vigília de oração e você acha que resolveu? Não. Tem a luta, tem a batalha. Como eu acredito, e aqui vem o que eu disse que no começo, por que eu estou trazendo essa mensagem, eu acredito que, eu não sei quando vai ser esse depois, mas eu acredito que depois desses dias que vivemos de isolamento, de não poder congregar, de uma igreja diferente da que temos, Deus vai derramar uma sede muito grande, uma necessidade muito grande. Gente, muita gente precisando de ser ajudada, muita gente querendo ser salva e não saber o caminho. A grande pergunta, e a igreja? Vai estar em pé para vencer essa batalha ou não? E os cristãos vão estar prontos para a batalha ou vão estar escondidos nas moitas, nas cavernas? Como a Organização Mundial da Saúde mandou, fica em casa, fica em casa, fica em casa e não sai mais até o mundo acabar. Será que a igreja vai estar de volta quando precisar estar? E de volta, note, eu não estou querendo dizer, a gente tem que voltar ao culto presencial, o irmão tem que voltar para o templo. Não, não, eu estou dizendo, o irmão tem que voltar a ser crente. A ler a Bíblia de verdade, a orar de verdade, a evangelizar de verdade, a usar os dons que Deus te deu. Você está discipulando alguém? Você está cuidando de alguém para esse alguém crescer na vida em Cristo? Você está estudando a Bíblia com alguém? Não, pastor, é o isolamento. Tá? Ah, é, o isolamento. Pois é, Satanás colocou você aonde ele queria. Aonde?
na moita, escondido. Porque Jesus diz assim, não se pode acender uma luz e colocar ela embaixo do alqueire. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas nós estamos querendo esconder a igreja do mundo. E Satanás está conseguindo. Satanás está conseguindo fazer com que o brilho da luz do cristão esteja embaixo das cobertas, esteja atrás das portas. E eu não estou dizendo porque eu acho que a gente tem que rever mesmo. A pandemia nos fez pensar muito que igreja não é só porque a gente tem um templo cheio que a gente tem uma igreja. Não, e eu não estou dizendo aqui que você vai ser crente quando voltar os cultos presenciais. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a luz do cristão tem que brilhar, que o cristão tem que vestir a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, e ir para a batalha. Mesmo que os cultos não voltem presenciais, mas o cristão tem que estar pronto para vencer as suas guerras. Essa é a minha palavra para você. Você quer recuperar aquilo que Satanás nos roubou? Ou você quer ficar acuado? Ou você quer ficar lá no cantinho onde o inimigo te colocou? Essa é a pergunta que você, cristão, tem que responder. Vai levantar? Vai ser cristão outra vez? Vai ser sal fora do saleiro? Ou vai esperar? Vamos esperar. Deus vai dar vitória. Vai. Deus vai dar vitória. Mas Deus não vai dar vitória para todos. Deus vai dar vitória para aqueles que obedecerem. E a Bíblia diz, versículo 18 e 19, que eles foram, lutaram, mataram tudo, e eu gosto muito dessa afirmação, versículo 18, Davi salvou tudo. Tudo. Recuperou tudo o que o inimigo tinha levado. Não ficou uma esposa para trás, não ficou um filho para trás. E a Bíblia ainda diz que ele trouxe o gado, trouxe os despojos, ou seja, ainda pegou as coisas que o inimigo tinha e falou, vamos levar a nossa recompensa. E levou. Ganhou tudo de volta. E para finalizar, além disso, Davi mostrou o coração de Deus, que quando eles voltando, eles chegaram lá no ribeirinho, né, onde os 200 tinham ficado. Aí o pessoal veio e abraçou, ai, que legal, minha esposa, meu filho, aqui, olha quanta coisa vocês conseguiram, maravilha. Aí os 400 que tinham falaram, melhor os 400 não. A Bíblia diz assim, versículo 22, os perversos e malignos que estavam no exército da... Putz, que doeira isso aqui, hein? No exército de Davi também tinha gente mal, de coração duro. Só lá. Nas igrejas hoje não tem mais. Mas lá tinha. E os caras falam assim, não, vocês não foram para a guerra? Então vocês não vão pegar nada, não. Isso aqui foi nós que ganhamos, isso aqui foi nós que lutamos, nós que vamos ter. Só que eles não tinham ido porque eles não queriam ir. Eles não foram porque eles estavam... Eles não foram porque eles não puderam ir mesmo. E o general deles disse, pode ficar. E aí no versículo 23, Davi diz assim, irmãos, que é isso? Vocês não podem fazer isso com aquilo que... Preste atenção como Davi enxergava as coisas. Foi Deus que nos deu a vitória. Foi Deus que nos fez vencer. Versículo 23 está aí. Não façam isso com aquilo que o Senhor nos deu. Isso aí não foi vocês que conquistaram, foi Deus que deu para a gente. Não foi o nosso braço, não foi a nossa força, foi Deus que nos abençoou. E bênção de Deus, preste atenção como é lindo o versículo 23. Ele disse, nós temos que partilhar.
A mesma parte que cabe a nós que fomos na batalha é daqueles que também não foram e ficaram aqui. Que sejam partes iguais. Você já ouviu essa palavra? Partilha. Essa semana eu estava conversando com isso com alguém. A partilha. Deus nos ensinou a partilhar. Bênção de Deus não é para ser egoisticamente ser guardada. É para ser partilhada, dividida, compartilhada. Bom, era isso que eu queria falar para você. Nosso tempo correu muito. Falei que ia falar pouquinho e falei muito. É novidade, né? Mas eu queria só... Lembra quais foram os pontos? Primeiro, tem uma batalha. E nós perdemos muito nessa batalha. O inimigo veio e roubou muita coisa nossa. Muita, muita. E os sentimentos nos tomam tristeza, angústia. Todo mundo sente isso. Davi sentiu. Mas no finalzinho do versículo 6 diz, Davi fortaleceu-se no Senhor. Depois, versículo 7 diz, Davi consultou o Senhor. Deus, o que eu faço? E Deus disse, pode ir. E Davi foi e lutou. Não há vitória sem lutas. Não há conquistas sem batalhas. Mas também não há sem graça. Graça do Senhor. Versículo 23. Foi o Senhor que nos deu, não foi meu braço. Vamos compartilhar as bênçãos. Vamos abençoar outros. Porque o Senhor nos tem feito assim. Amém, queridos? Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Eu queria que você perguntasse para Deus. Deus, o que eu faço agora? Talvez eu não possa ir na igreja, talvez eu não possa me juntar a muitos, mas Deus, o que eu faço? Consulte o Senhor. E entre na tua batalha. Mas não se deixe ser amedrontado. O título da mensagem que eu dei há muitos anos atrás, quando eu preguei essa mensagem, foi Reconquistando ou Retomando aquilo que o inimigo tinha nos roubado. Não vamos deixar isso nas mãos dele, não. Vamos pegar de volta. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua verdade, pelos exemplos. E principalmente obrigado pela tua vontade, Pai. Eu sei que a tua vontade é soberana, mas ela é maravilhosa, graciosa. Eu sei que o Senhor não nos quer prostrados. O Senhor nos quer como cristãos que vencem, que brilham, que clamam, mas também que lutam. Obrigado pelas conquistas que ainda temos, porque o Senhor vai nos dar. Tenho certeza disso. Eu quero abençoar, Deus, agora esses irmãos e irmãs que me ouvem. Alguns que estão fragilizados, cansados, desanimados, que o Senhor os fortaleça. Mas outros que estão enganados e que não conseguem se despertar, não conseguem acordar e não conseguem ouvir a tua palavra e nem esperar e confiar no Senhor. Que o Senhor os desperte em nome de Jesus. Eu gostaria muito, Pai, de como nesse tempo, nessa batalha aqui, de reconquistar tudo aquilo que o nosso inimigo tem nos roubado. E ter de volta todas as alegrias e conquistas que o Senhor tem para nós. Eu abençoo o seu povo, a esses que me ouvem, mas principalmente a esses que te ouvem. Eu os abençoo, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe você grandemente. É uma alegria poder compartilhar. E espero que a gente possa crescer juntos e aprender juntos a palavra do Papai do Céu. Tá bom? Hoje, para aqueles que são da nossa igreja, 19 horas teremos o nosso culto presencial. Mas também, para aqueles que não podem, transmissão online, transmissão aqui para vocês. Deus abençoe muito a sua vida.
Prazer muito grande, saudade de muita gente, uma vontade enorme de abraçar e ser abraçado. Eu espero receber muitos abraços quando eu puder receber. Enquanto isso, que eu receba as suas orações, assim como tenho orado por muitos de vocês. Deus abençoe. Grande abraço. Fique na paz do Papai do Céu. Em nome de Jesus.